Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Bamidbar, que quer dizer no deserto, nós vamos examinar os primeiros 3 versículos da Parashá. Amém? Que está em Números, Bamidbar, capítulo 1, Passuque, versículo 1, diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis, segundo seus exércitos, tu e Arão. Queridos amados, nós vemos aqui a Parashá Bamidbar, ela sempre vem antes da festa de Shavuot, né, ou conhecida também como Pentecostes. Amém? Essa festa é a 4ª festa, né, é mais uma festa do Eterno, amém? Das festas que o Eterno falou ali para o povo em Levítico 23, e a Parashá de Bamidbar vem exatamente antes dessa festa, né? E aqui nós vamos ver, queridos, né, que o Eterno manda contar o povo de Israel. Ele já havia mandado contar em outras ocasiões, né? Ali na época do bezerro de ouro, né? Enfim. Mas o Eterno, ele está sempre contando. Então, meus irmãos, por que o Eterno... Então vamos ver a conexão dessa passagem aqui de Bamidbar, nesse texto da Torá, a conexão com a festa de Shavuot, Pentecostes. É que o Eterno, meus irmãos, você observa, ele é tal qual aquele que é colecionador de moedas, que ele sabe até quantas moedas ele tem, mas ele sente tanto prazer em saber que tem aquelas moedas, que ele vai contando aquelas moedas de tempos em tempos. A mesma coisa o Eterno tem cada um de nós, seu povo, como riqueza dele, a sua riqueza é o seu povo. Então ele conta o seu povo e tem prazer em contar o seu povo. Por isso que ele manda aqui contar o povo de Israel, né, tribo por tribo, enfim, é por causa do amor do Eterno, né, para com Israel, e o amor de Israel para com o Eterno. E isso, meus irmãos, é Shavuot. Essa é a essência de Shavuot, esse amor entre o Eterno e o nosso povo. E aqui, queridos, nós vamos examinar também, amém, que nós devemos, em função dessa festa de Shavuot, que é a festa onde nós comemoramos, também chamada de Hag Matan Torá, quer dizer, é a festa da entrega da Torá, amém? E o Eterno, ele vai, né, fazer essa entrega da Torá, meus amados, né? Aonde, meus irmãos? Nós estamos aqui, ó, no 1º versículo, no deserto, amém? No deserto. O Eterno, ele poderia, né, agendar a entrega da Torá numa planície com muitas árvores ou muitos rios. Não. O Eterno entrega a Torá ao nosso povo ali no deserto do Sinai. E por que, meus irmãos, o Eterno faz dessa forma? Qual é o significado disso? Porque o Eterno quer que a Torá, meus irmãos, ela é para nós nos desconectarmos das coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo pelejam contra as coisas do Eterno muitas vezes. Amém? Então nós devemos separar o principal, que é o quê? A Torá, observar a Torá, estudar a Torá, obedecer a Torá, as palavras de Yeshua, Brit Hadashah, amém? Então nós devemos, porque ele é o intérprete da Torá, nós temos que separar o principal, que é isso, das coisas desse mundo, que é o secundário. Amém? Então nós vamos ver, meus irmãos, que a gente não pode se deixar
viver somente pelas coisas do mundo. Por isso que nós devemos que separar o nosso dia. Tem um momento em que nós vamos utilizar o mundo material, amém? Vamos fazer nossas atividades, mas também tem que ter um momento, amém, do principal, que é cuidar da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, né? Nos conectando com a palavra do Eterno, amém? Nos conectando com a Torá, com os profetas, com as palavras de nosso Mashiach e Yeshua, amém? É isso, meus irmãos, que faz a diferença, amém? É isso que é Shavuot. Shavuot é entregue no deserto para nós nos conectarmos das coisas desse mundo que muitas vezes sufocam as coisas de Deus, amém? E é importante, meus amados, que nós tenhamos essa noção, amém? Eu queria até trazer, irmãos, que as coisas desse mundo é tal aquela história de um jovem, né? Até um jovem muito religioso, que ele foi nos Estados Unidos e sabia, né? Faz tempo isso, né? Sabia que lá vendia baldes de sorvete com vários sabores, poderia misturar, poderia botar castanhas, poderia fazer isso. Então ele foi lá nessa loja, né, irmãos, para comprar aquele sorvete, comprou sorvete de menta, de creme, misturou tudo. No final, quando ele foi tomar o sorvete, não tinha gosto de nada. Amém? É assim também, meus irmãos, é esse mundo. As pessoas, naquela ânsia de prazer, lutam por isso, por aquilo, quando vai sentir o gosto, não tem gosto de nada. Amém? Porque, meus irmãos, não deram valor à essência deste mundo, que é a essência que nós viemos a esse mundo para o nosso objetivo espiritual. Nós não viemos para esse mundo para o nosso objetivo material. Nós viemos para esse mundo para o nosso objetivo espiritual. E o Eterno, ele está falando aqui conosco na Paraxá, amém? E esse momento que ele vai fazer a entrega da Torá no deserto, exatamente por isso. Por isso, meus irmãos, nós devemos fazer a vontade do Eterno e não a nossa. Exatamente quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade do Eterno, isso é desconectar do mundo. Isso é desconectar das coisas desse mundo quando nós fazemos a vontade do Eterno. O próprio Yeshua diz, né, aquele que não nega a si mesmo, né, que cada um deve negar a si mesmo, pelo contrário, ele diz que cada um deve negar a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Ele falou dessa forma. Então, negar a si mesmo é nós deixarmos o quê? Nós nos deixarmos, né, governar pela palavra do Eterno, pela Torá, pelos ensinamentos de Yeshua, amém? Anulando as nossas vontades para dar lugar à vontade do Eterno. Isso é importantíssimo, tá bom, meus irmãos? Isso é importante. E eu também queria falar aqui um aspecto interessante, que, por exemplo, teve numa yeshivá, né, um aluno chegou para o Rav e disse assim, olha, Rav, eu já estou pronto, eu passei por toda a Torá. Mas ele falou com um tom arrogante, né? E o Rav chegou para ele e disse assim, olha, o Rav é rabino, né, irmãos? Amém? E ele disse para aquele rapaz, e disse assim, bem, eu sei que você passou por toda a Torá, né? Agora eu não sei se a Torá passou por você, ou seja, não sabe se a Torá estava no coração dele. Então nós devemos ter, irmão, a Torá inscrita no nosso coração, amém? Porque este é o grande concerto, esta é a grande aliança que está em Jeremias 31, versos 31 a 33. A nova aliança é que o Eterno vai escrever a Torá nos nossos corações. Amém? Então, que nós possamos, meus amados, nos deixar governar, nos deixar dirigir pela palavra do Eterno, amém? Em detrimento de nossa vontade. Porque a nossa vontade não nos levará a lugar algum. Amém? Então, que o mais importante, a entrega, nós aqui comemoramos em Shavuot a entrega da Torá, né? Por isso a conexão de Bamidbar com Shavuot, né? Em Pentecostes. Mas o mais importante do que a entrega da Torá é nós recebermos a Torá no nosso coração. Amém? Nós recebemos a Torá e manifestarmos a Torá através de um testemunho
amém, de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, este é o primeiro comentário da Parashá Bamidbar, nesta noite de Shabat. Que o Eterno abençoe a todos. Amém. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.